Irmãos e irmãs, celebramos hoje o sexto domingo do tempo da Páscoa. É uma alegria estarmos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor para o nosso encontro dominical com Ele mesmo que vem se dar a nós na palavra e na Eucaristia. Hoje estão conosco também os seminaristas desta paróquia que vieram estar aqui com as suas mães, eu acredito, né? Que bom que estão aqui conosco. Bom, a liturgia começa a nos preparar para uma grande festa que celebraremos logo mais, que é a festa de Pentecostes. A liturgia da palavra começa a nos mostrar, a nos dar os sinais de que o tempo pascal está para concluir. Esse tempo da presença do ressuscitado em nosso meio, claro que ele está até o final dos tempos, como ele nos fala lá no Evangelho de São Mateus. Mas dentro do ano litúrgico, esse tempo especial do tempo da Páscoa começa a se concluir. E a gente consegue ver isso aqui no Evangelho de hoje, no Evangelho de São João. Nós vemos que Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. Entretanto, eu acho que o Evangelho de hoje nos mostra todo esse cuidado que Deus tem para conosco, todo esse desejo que Ele tem de estar conosco. E assim o Evangelho vai nos mostrando como Jesus tem essa preocupação de não nos deixar sozinhos. Aqui vale a pena a gente recordar essa especificidade da nossa fé. Na nossa fé, na tradição judeu-cristã, é Deus quem vem nos procurar. O movimento da religião, não somos nós que vamos à procura da divindade. É Deus, a divindade, que vem até nós. É Ele que se revela a nós. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que caminha conosco. E a gente vê então aqui nesse Evangelho, essa preocupação de Jesus de não nos deixar sozinhos. Se a gente lembra para que a gente compreenda esse movimento de Deus, lá no livro do Êxodo, a gente vê que Deus fala a Moisés, né? Olha, eu vi o sofrimento do povo, eu escutei o clamor desse povo, e eu venho para libertar esse povo. E a partir então desse movimento de Deus, toda a religião judaica foi construída. E foi construída com esse movimento de Deus para com eles. E o desejo de Deus de libertar esse povo do pecado total. E aí criou toda a expectativa da espera do Messias, né, que vem libertar o povo. E para nós então cristãos, o Messias enviado é Jesus Cristo. Um outro movimento de Deus. Ele que agora assume a nossa condição, se faz um ser humano, caminha conosco, morre, ressuscita, e agora voltando para Deus, porque no domingo que vem nós celebraremos a festa da Ascensão do Senhor, a festa em que a gente celebra o dia que Jesus volta para o céu. Então Jesus nos mostra o Evangelho de João nos mostra esse discurso de Jesus, que também é um discurso de despedida. Desculpem, porque hoje a minha alergia está super atacada. Já tomei 2 antihistamínicos, mas nada. Então, de vez em quando, vou fazer assim. Desculpem. Então, a gente vê essa preocupação de Jesus em não deixar os seus apóstolos sozinhos e confirmar no coração deles que Ele os acompanhará até o final. E aí Jesus diz o quê? Se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro defensor. Então vocês compreendem como é esse movimento, como essa preocupação de Jesus se manifesta. Olha, continuem firmes naquilo que eu ensinei. Continuem, sejam perseverantes no meu mandamento. E o mandamento de Jesus, a gente viu durante esta semana, o mandamento de Jesus é que nós amemos. Por isso Jesus diz,
permaneçam no amor. Permanecendo no amor, eu rogarei ao Pai. Jesus continua intercedendo ao Pai por nós. Jesus continua rezando a Deus por nós. Lembra de um outro trecho do Evangelho de São João? Ele fala: eu vou para a casa do Pai, eu vou preparar um lugar para vós, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Então, o Evangelho de hoje nos mostra como Jesus vai revelando essa preocupação e esse desejo de estar sempre conosco. Eu rogarei ao Pai para que vos envie um defensor, o Espírito da verdade. E uma coisa que me chama bem a atenção no Evangelho de hoje é que Jesus diz assim: vocês conhecem, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. O Espírito da verdade e o defensor estará dentro de nós. E se a gente está com a memória com a memória boa, quarta-feira passada nós celebramos então o sacramento do Crisma. E esse sacramento é o sacramento do Espírito Santo. É o sacramento onde a gente recebe plenamente o Espírito de Deus. Para nos mostrar que esta presença do defensor, do Espírito da verdade, ele está em nós. Nós não estamos mais sozinhos. Essa era a preocupação de Jesus ao retornar para o Pai, que os discípulos não se sentissem abandonados, que nós não nos sintamos sozinhos. E por isso Ele está em cada um de nós, no seu Espírito de verdade, no seu Espírito Santo. Se nós amamos, que é cumprir o seu mandamento. Aí aqui tem muita coisa para pensar e refletir sobre o que é esse amor que Jesus nos pede. Porque, na verdade, Ele só nos pede isso: ame a Deus e ame a si mesmo, e ame ao próximo como a si mesmo. Entretanto, a gente sabe, no nosso contexto, né, como a palavra amor tem se esvaziado, né? Como a palavra amor tem se transformado em apenas um discurso, ou apenas uma repetição de uma frase do eu te amo, por aí vai, né? E aí é claro que a gente esvaziou esta palavra, e não vivendo ela na sua profundidade, e acho que o exemplo maior para melhor compreendermos o que significa amar é só olhar na cruz, né? Se a gente não vive assim, então a gente não vive o seu mandamento. Lembra que eu acho que foi no Evangelho de sexta-feira, Jesus, é o mesmo Evangelho de São João, Jesus fala assim: não há prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Eu já não chamo vocês de amigo. Então, isso é o que significa amar. As outras coisas, todos os outros discursos, como a gente escuta todos os dias, é como eu posso dizer, uma caricatura do que seja amor. E Jesus pede então que nós amemos uns aos outros, né? E ele vai lá no final do Evangelho, né? Quem me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e eu me manifestarei a ele. Santo Agostinho que fala, né? Ame e faça tudo. Ame e faça tudo. Se a gente for com a compreensão do amor que a gente tem hoje, aí fica muito complicado, né? Amar e fazer tudo com essa ideia de amor que a gente tem. Então, ame nesse sentido. Se você é capaz de entregar a sua vida inteiramente pelo bem e pela vida dos outros, você pode fazer tudo mais. Porque quem vive assim, jamais vai fazer o mal ao outro. Quem vive assim, jamais vai perseguir e destruir o outro. Por isso pode fazer tudo, porque vai fazer sempre o bem. Ame e faça tudo, porque quem ama nunca faz o mal. E eu penso que nesse dia de hoje também tem um exemplo muito grande dessa experiência de amor, que é o Dia das Mães, né? Eu penso que a mãe ou as mães são, na verdade, esse sinal real desse amor, né? Porque elas são essas que são capazes
de tudo, até mesmo de morrerem pelo bem da outra pessoa, que são os seus filhos. Acho que, depois do exemplo de Jesus de amor, o maior exemplo é o das mães. E nesse dia que a ela a gente dedica, que a gente possa rezar pedindo a Deus que dê cada vez mais força, coragem e perseverança a essas mulheres, que diante de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, são capazes de amar. Não desistir do seu filho, ainda que este, às vezes, haja contra ela. E aí cada um de nós temos conhecimento às vezes, das relações abusivas, que essas mulheres sofrem, dos seus filhos com problemas variados, seja toda essa questão dos vícios, do álcool, das drogas, que as mães sofrem tanto por isso, mas não desistem dos seus filhos, seja dos abandonos dos seus companheiros, das violências que sofrem, mas não desistem de amar. Isso realmente é viver o mandamento de Jesus. Então, acho que um exemplo muito concreto, de quem vive este mandamento são essas mulheres. Mas minha mãe é assim, é assada, etc e tal. Somos todos seres humanos, portanto, todos limitados. Mas amar como essas mulheres amam, nós precisamos muito caminhar. Então, nesse dia de hoje, esse evangelho aqui que nos diz, que nos revela esse cuidado que Deus tem para conosco, que é um pouco o cuidado da mãe, de não deixar e não abandonar o seu filho. Então, Jesus que dizendo, não, vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar com vocês. Que às vezes também a mãe está ali, sempre presente. Não, mesmo que é rejeitada, mas está ali. Olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, meus irmãos e irmãs, eu penso que as mães são esse exemplo bem concreto da vivência desse mandamento e que manifesta também esse amor de Deus para conosco. Tanto que o próprio Salmo vai dizer assim, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, o que é muito difícil, fala o salmista, eu não os abandonarei. De Deus falando, Então ele toma como exemplo do amor até as últimas consequências, esse amor da mãe. Mas ainda assim que esse amor falhe, que ele não acredita, Deus não falha nunca. Então Deus nos ama sempre. É o que nos diz o evangelho de hoje. Portanto, neste caminho pascal, que começa a apresentar a conclusão desse tempo, que nós não desanimemos. O Senhor está sempre conosco, na presença do seu Espírito. E não é um Espírito, ele fala aqui que o Espírito nos acompanha, mas que esse Espírito estará em nós. E isso é muito importante de não esquecer. Cada um de nós, o Espírito de Deus está em vocês. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Por isso a gente pode enfrentar dificuldades, a gente pode sofrer, a gente pode cair, mas a gente não perde a esperança. E é o que São Pedro vai falar lá na segunda leitura. Inclusive, eu sugiro a vocês, como deverzinho de casa, de ler essa primeira carta de São Pedro. Vale muito a pena. É uma carta pequenininha. Meia hora vocês vão ler. E essa carta nos ajuda muito a redescobrir a nossa identidade e a nossa missão. E olha que essa carta aqui tem muita coisa a nos dizer no dia de hoje. Porque vivemos o amor, porque vivemos o mandamento de Jesus, porque o Espírito dele está em nós, nós somos impelidos a comunicá-lo. Ninguém experimenta uma coisa boa e fica calado. Se bem hoje em dia a gente vê muito por aí, assim, se você está feliz, não conte para ninguém. Se você teve um sucesso, não fale para ninguém. Se você comprou a sua casa, não fale para ninguém. Tem esse movimento aí, que a gente vê pelas redes, com essa ideia de que não deve partilhar o que é bom, porque os outros podem te atrapalhar. Porque os outros podem trabalhar contra você. Só que,
Nós que encontramos aquele que nos planifica em tudo, e todo mundo que faz isso não consegue guardar para si, porque o que é bom sempre impele, sempre nos impulsa a partilhar. Olha todo o movimento do cristianismo, né? Quem ia encontrando com Jesus, ia dizendo para o outro, até chegar aqui em nós hoje. E aí a carta de São Pedro nos mostra bem isso, né? Aqui no Evangelho a gente tem certeza de que Ele habita em nós, de que Ele caminha conosco, de que Ele responde aos nossos anseios. E na carta de São Pedro ele vai dizer como a gente vai manifestar, como a gente vai revelar, como a gente vai mostrar isso para os outros, para o mundo. E aí aqui tem muitos conselhos interessantes para como a gente deve fazer isso, como a gente deve manifestar. E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante logo no começo, é que ele diz assim que a gente deve estar pronto para dar razão da nossa esperança. Todo cristão tem que estar pronto, quando nos questionarem por quê, a gente saber dizer o porquê. Mas ele diz assim também, dar razão da nossa esperança a quem nos pedir. De lá. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos-la pedir. Aqui já tem uma coisa muito complicada para nós. Não complicada, mas uma orientação que pode nos desconcertar um pouco, nós cristãos, né? Porque aqui, na verdade, ele nos ajuda a tomar cuidado com a questão do proselitismo, né? Que às vezes a gente é assim, tentado a viver. E eu tenho visto também pelas redes, né, como, por exemplo, os irmãos evangélicos têm sido muito agressivos, né, nessa tentativa de mostrar Jesus. O tempo inteiro gritando pela rua, agora em qualquer lugar, e você tem que escutar. Porque Jesus mandou eles fazerem isso. Né? Então, aqui na carta de São Pedro, já, se eles tivessem lido, já poderia ajudar a eles. E ajudar a nós também, né? Falo deles porque tenho visto muito forte assim, esse movimento que tem crescido no Brasil, né? Essa pregação, esse anúncio que você tem que escutar. Né? Ele diz ali, para dar razão à nossa esperança, da nossa esperança a quem nos pedir. E depois ele diz que é preciso fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, viver a nossa missão, viver o anúncio do Evangelho de Jesus, partilhar isso que nós experimentamos com Ele aqui, com mansidão e respeito. E por aí vai, né? Eu acho que essa é a carta de São Pedro, aqui é só para que vocês, chegando em casa, leem essa cartinha, que vale muito a pena ler, para nos ajudar como nos colocar dentro do mundo, nesta missão de anunciar o Evangelho de Jesus. De anunciar esse amor, que responde a todas as nossas questões. De anunciar que o Espírito de Deus está em nós, que o Espírito de Deus está no mundo, disposto a entrar no coração de todo aquele que ama, de todo aquele que guarda o mandamento de Jesus. Bom, que o Espírito de Deus, portanto, que vamos celebrar logo mais, né, possa interceder no coração de cada um de nós, né, possa falar no coração de cada um de nós, nos impulsionando cada vez mais a aprofundar esse mistério de amor que nunca nos fecha. Quem ama nunca se fecha. Quem ama sempre se abre, que esse Espírito nos dê essa coragem de abrirmos-nos uns aos outros, né? De transformar a nossa fé em cuidado uns para com os outros. Né? Cuidado que na verdade é uma palavra que poderíamos definir mãe. Mãe sempre cuida. Né? Que a gente peça a Deus nesta Eucaristia também, que abençoe as nossas mães. Assim seja. Amém.